Boa noite, terça-feira, 27 de setembro. Começa agora a terceira edição especial do programa Bom Saber, entrevista ao vivo com os candidatos a prefeitos de Araçuaí. Obrigada a todos pela audiência e pela participação. Esperamos que este programa tenha sido um algo a mais, um momento para você, eleitor, conhecer melhor os candidatos e suas propostas. Para que no próximo domingo, dia 2 de outubro, você possa votar com consciência e exercer a democracia de forma plena. E vale relembrar, voto consciente é aquele que é exercido com reflexão, avaliação e questionamento. Para você entender melhor como funciona o programa, vou explicar um pouco dos bastidores. Aqui no estúdio ficam Alan, um funcionário da TV, que controla o cronômetro para a gente ver o tempo. Lázaro, nosso câmera, eu e o candidato a ser entrevistado. Do outro lado, separados por uma parede com uma janela de vidro, ficam os 3 delegados, um de cada partido, que selecionam as perguntas e acompanham toda a gravação. Lá também fica Genos, nosso editor, e Kildare, que acompanha a seleção das perguntas e também auxilia Genos em alguns processos técnicos. Os candidatos, por sua vez, ficam em outra sala, acompanhados de funcionários da TV. Os delegados permanecem na TV durante todo o programa. Já os candidatos vão embora assim que termina a entrevista de cada um. Durante todo o programa, ninguém tem acesso a celulares, nem candidatos, nem delegados e nem funcionários. Todas essas condições foram definidas em reuniões com os delegados de cada coligação e constam em ata, assim como a ordem das entrevistas. Os temas de hoje são desenvolvimento social, cultura, esporte, lazer e assistência social, e economia, geração de emprego e renda. Serão 8 minutos para considerações iniciais e 2 minutos para responder cada pergunta, como vocês já sabem. E hoje, o nosso primeiro entrevistado é Dr. Aécio, candidato pela coligação Mudança que o Povo Quer. Obrigada, Dr. Aécio, mais uma vez pela participação em nosso programa. A partir de agora, você tem 8 minutos para as considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, companheiros que ainda estão lutando nessa nossa grande caminhada, que é rumo à eleição de domingo. Eu venho aqui agradecer a todos vocês na nossa cidade, o pessoal da zona rural, onde eu estive rodando durante quase 45 dias, e ali eu observei toda a nossa comunidade. Muitas vezes ouvindo exatamente aquilo que a população sente, aquilo que a população está sentindo, vendo ali toda a necessidade de todo o povo de Araçuaí. Fiquei muito triste em várias situações por ver a necessidade de um povo que está sofrendo com falta de água. Graças a Deus, ontem tivemos uma chuva maravilhosa, mas também tive muitas alegrias, pessoas que me abraçou durante toda a campanha, amigos que seguiu a gente durante todas as nossas caminhadas. Eu quero só agradecer ao povo ordeiro de Araçuaí. Nós tivemos aí uma caminhada cansativa, mas eu estou do mesmo jeito que comecei, com alegria, com tranquilidade, com emoções, porque não houve nada de excesso. Isso para mim foi uma grande surpresa, porque de vários anos, várias campanhas, nós tivemos uma que poderíamos nos orgulhar muito, que foi uma campanha séria, uma campanha com propósitos e uma campanha com um nível muito alto. E dessa vez a gente está empenhado a agradecer a todos vocês que participaram direto e indiretamente disso. A nossa participação foi uma participação muito ativa. Nós aprendemos também como fazer a política que está se implantando atual no Brasil, que é uma campanha rápida, onde nós temos que gastar muito mais a sola de sapato, nós temos que conversar, nós temos que cumprimentar todos. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que durante essa caminhada toda eu observei de tudo em Araçuaí. Anotei tudo o que tinha que ser feito. Quero falar para você, meu querido eleitor, nós vamos ganhar a eleição. Eu tenho absoluta certeza disso, porque eu vi o aperto de mão, eu vi o abraço de vocês falando, pode ir em frente que vai. E outra, vocês devem ter observado também que eu sou o candidato mais indicado para ganhar essas eleições, porque sou o mais preparado, o que mais realizei dentro de Araçuaí. Eu tive 4 anos apenas e fiz exatamente muito mais do que qualquer outro fez durante todo esse tempo em Araçuaí. Quero pedir você o apoio. Eu sei que você precisa da nossa vitória, porque eu preciso de você para a gente transformar essa vitória num grande feito em Araçuaí.
E você vai me ajudar dia 2 de outubro. Porque nós vamos para a urna, vamos mudar o rumo dessa cidade, como mudamos lá atrás. As nossas realizações ainda estão presentes. Nós não fizemos nada a curto prazo e nem fizemos nada em último momento. A nossa luz foi acesa quando nós entramos e nós não apagamos essa luz no último dia. Nós deixamos essa luz acesa para só ir continuar. E hoje eu vejo que apagou um pouco a luminosidade das pessoas. A cada face que eu estou vendo hoje, não tem mais aquela alegria, aquela vontade de estar morando na cidade. Por que isso não? Você sabe melhor do que eu. A violência chegou. Assim que eu afastei, a violência chegou. O desemprego entrou na nossa cidade. Nós temos hoje um índice altíssimo de desemprego. E pior, muitas famílias passando fome. Nós vimos o recuo da assistência social, que era muito presente. E o que acontece com isso? Onde não tem emprego, onde o povo passa fome, chega junto a droga, a falta de incentivo na família para exercer ali uma cidadania. Eu quero dizer a vocês o seguinte, os tempos vão mudar. Vocês podem ter certeza, podem acreditar. A partir de janeiro vamos estar com ação atuante. Nós não vamos carregar essa vitória. Eu quero dividir com vocês a vontade de melhorar a Araçuaí. Porque esse é meu espírito. É o espírito de quem observa e sente que o amanhã pode ser diferente. E você que está me ouvindo, pode acreditar nisso. Pode confiar em mim. Nós fizemos e vamos fazer mais. Nós temos condição de mudar o rumo. De que forma? Eu ouvi você durante a campanha. Você me perguntou, como é, doutor? Você vai pavimentar as ruas? Você vai criar emprego? Você vai melhorar a nossa escola? Você vai melhorar a nossa saúde? Eu respondi firmemente, vou. Vou porque sei onde buscar. Vou porque sei que eu tenho parceiros fortes, que eu tenho o governo federal do meu lado, sou amigo de Michel Temer e não tenho nenhuma dificuldade em encontrar no governo, tanto no estadual como no federal, o que Araçuaí precisa, que você precisa como eleitor hoje e como cidadão todo dia na sua rua. E veja bem, para a gente mudar não precisa fazer promessas. Nós políticos costumamos ter compromisso de seriedade. E eu estou aqui para falar com você. O meu compromisso é com Araçuaí do primeiro ao último dia. Não quero fazer 4 anos, esperar para fazer só em 4 meses. Eu quero começar a trabalhar dia 3, dia 2, dia 1º de janeiro. Por que eu fiz a ordem decrescente? Porque o trabalho vai começar 1º de janeiro. E quero o seguinte, afirmar para vocês, não estou entrando por entrar na prefeitura. Eu já tenho experiência de saber quem colocar lá e quem vai me ajudar, como aconteceu nos últimos 3 anos que estive lá. Então eu quero afirmar com você, vamos vencer, preciso de você para essa vitória, quero dividir essa vitória com você, porque nós vamos fazer Araçuaí uma grande transformação. Nós vamos colocar Araçuaí no lugar onde ela nunca deveria ter saído, como a princesa do vale, com todas as letras e com todos os recursos, nós vamos colocar essa cidade para espelhar muito mais. Nós vamos resgatar do jovem a vontade de praticar o esporte. Nós vamos colocar o idoso nós vamos colocar na prática também do esporte e na vontade de viver mais, como fiz na Academia do Idoso no mercado. Quero falar para você, trabalhador, nós vamos te dar o emprego. Nós vamos te colocar no mercado de trabalho, nós vamos fazer de você uma pessoa decente, que não precisa de uma cesta básica, mas que você precisa de dignidade e de respeito. E isso nós vamos fazer com a maior certeza. Nós temos parceiro, nós temos condição de fazer isso. Quero aqui agradecer a todos. Foram 30 dias de outra vez, em busca do voto, acabei descobrindo você, grande amigo, que me abraçou, que apertou a minha mão, que falou comigo os seus desejos, falou comigo e nossa equipe o que precisa. Estou atento a tudo e quero dizer o seguinte, não vai faltar aquilo que prometi. Vou entrar na prefeitura como um sério responsável e quero trazer para essa prefeitura o melhor possível. Quero atender daquele que ao nascer precisa de um berçário, precisa de uma assistência no pró-infância, no centro solidário, àquele que está com a melhor idade, para ter ali o recurso de estar praticando esporte e ter uma cidade
com a mobilidade urbana a melhor possível do Vale de Jequitinhonha, porque nós vamos revitalizar as nossas praças, nós vamos melhorar a nossa iluminação na cidade, nós vamos criar uma condição de você falar, eu moro numa cidade onde tem dignidade de viver, porque do Natal ao Réveillon nós vamos estar cuidando dessas datas com alegria, com aquela vontade de falar assim, eu quero esperar chegar o Natal, porque é uma data representativa, e ali vai ter uma cidade colorida. Eu quero esperar o Réveillon, porque é uma data festiva e vai ter o prefeito que vai cuidar disso. Não é cuidar de coisas, de momentos e largar o resto a desejar. Nós queremos fazer de um todo. Nós vamos voltar tudo a brilhar dentro de Araçuaí. E conto com você. Vote 15 que você vai votar certo. Ok, muito obrigada, doutora Aécio. Voltamos em instantes com o bloco de perguntas. Boa noite, voltamos com o segundo bloco, agora com as perguntas que você, eleitor, enviou para o doutor Aécio. Vamos começar, doutor Aécio? Vamos. Primeira pergunta, por favor. Aqui. Senhores candidatos, qual o projeto que teremos para os jovens da zona rural em relação ao esporte? Uma pergunta enviada pela Luciana Alves, do bairro São Francisco. Muito bem, Luciana. Isso já está dentro do meu projeto de governo. O que nós estamos observando é o seguinte, o jovem, talvez lá o senhor de meia idade que gosta de um esporte, de futebol, nós vamos incentivar desde o campo de várzea, que nós chamamos de terra batida, até uma quadra de futebol nas escolas que nós temos em toda a região da zona rural, nós vamos ali ter uma ação para criar, principalmente para esse grupo de pessoas, uma condição de esporte. E não é esporte só o fator futebol. Nós temos também que fazer, ouvir as mulheres, as jovens meninas, que tipo de esporte que elas preferem, para a gente ter uma atenção voltada para esse grupo de pessoas na zona rural. Porque nós fazermos aí campeonato interlocais, certo, para ser disputado, Chinô versus Graça versus Machado, isso faz parte, já existe uma cultura entre eles. Nós temos que incentivar esse grupo de pessoas, nós temos que criar uma condição de que nós vimos aí vários campinhos de várzeas, todos eles depredados, sem condição mínima de futebol, e temos que criar também até um suporte em transporte, de uma comunidade para outra, para atendimento. Agora, o principal é reformar todos os campos de várzea que nós temos. Segundo, criar quadras poliesportivas para basquete, vôlei e outros esportes. E incentivar, certo, com o professor de educação física, para que esse esporte dê continuidade. Nós estamos vendo aí na zona rural algumas quadras até isoladas, sem uso. Então nós temos que criar isso aí em locais específicos na região de Araçuaí. Ok, segunda pergunta, por favor, doutor Aécio. Quem enviou a pergunta foi Matheus Pereira, do bairro Alto Mercado. Senhores candidatos, infelizmente estamos tendo vários índices de violência contra mulheres em Araçuaí. Qual o plano de governo pode ser realizado para atender essas vítimas, principalmente as mulheres da zona rural, que não têm um atendimento específico na comunidade? É um caso grave que a gente tem observado, e eu como médico que atendo cidade como a última que eu trabalhei, a gente vê essas agressões continuadas e encobertadas pela nossa sociedade. O que é que existe? Existe o seguinte, o medo da própria companheira ao denunciar a agressão. Esse é um fator que é observado como principal. Segundo, o apoio. Imagina você que é espancado, agredido dentro do seu próprio lar. Vai numa delegacia que é atendido por um policial civil que muitas vezes pode ou não pode ter o devido preparo para isso. Ela não vai chegar lá, ao relatar o fato, ela já está inibida. Então nós temos que pensar que Araçuaí cresceu, o índice de violência está crescendo muito mais do que a cidade, e nós temos que ter uma ação intensa para colocarmos aqui uma delegacia para a mulher, onde ela vai ter o seu depoimento para outra mulher. Quer dizer, existe ali e vai existir ali uma intimidade dos fatos.
A mulher entendendo os grandes problemas da mulher. Isso está acontecendo em todo o país, as delegacias de mulheres, e nós temos que ver isso com atenção e vamos criar Araçuaí. Já faz parte do programa nosso, nós vamos fazer aqui uma delegacia da mulher. Não para atender só a zona rural, mas para atender toda a mulher de um modo geral. E você fique sabendo que você, ao ser agredida, ao você apanhar, ser espancada pelo seu marido, eu acho que você tem que denunciar. Porque hoje você é espancada, amanhã você é agredida com mais violência e depois pode ocorrer o pior. Então, acobertar esse tipo de crime hoje não faz mais parte da nossa sociedade. Nós temos que estar atentos. E até você, parente, vizinho, amigo, que depara com essa situação, você tem que fomentar isso e levar a público, eu falo assim, levar isso no lugar certo, que é o Ministério Público, talvez, e a delegacia. Obrigada. Terceira pergunta, por favor. Vamos ver quem enviou. Gustavo Moreira, do Centro. Quais as políticas de emprego e renda pretende implantar no município para alavancar a economia local que encontra-se estagnada? Gustavo, boa pergunta sua. Primeiro, eu quero te dar um exemplo, Gustavo. Eu quero buscar lá atrás para você entender muito bem a minha resposta. Quando eu entrei na Prefeitura de Araçuaí, o quadro era o mesmo, estarrecedor. Índice de violência crescendo, desemprego, tudo uma cidade completamente despreparada para todas as situações. Ali nós implantamos de cara, nós fomos fazer um investimento no local certo, na infraestrutura. Por quê? Ao calçar uma rua, ao colocar um esgoto, além de criar um emprego, você traz a benfeitoria para a cidade. Nós não temos aqui de inventar uma fórmula mágica e falar que nós vamos fazer, investir na agricultura ou investir na construção civil e outras demandas. Não. Isso aí fomenta-se de uma maneira natural. Assim que você melhora o seu bem-estar, a sua rua, a sua praça, a sua comunidade, o seu bairro, surge o investimento na construção civil. Criar emprego em nossa cidade, a prefeitura tem que ser o principal instrumento. O principal instrumento de criação de emprego da nossa cidade tem que ser a prefeitura. Não colocando dentro da prefeitura os cabides de empregos. Nós temos que colocar lá, buscar o recurso para a gente transformar o investimento dividido em toda a comunidade. Nós temos que buscar o recurso para fazer investimento em infraestrutura. É por aí que eu quero começar. A partir daí, a própria sociedade, você que está me ouvindo, já vai se organizar. Você não quer uma cesta básica. Você, como eu falei lá atrás, você não precisa disso. Você precisa do seu emprego. Está difícil em todo lugar? Tá. Mas Araçuaí está distanciando cada vez mais disso. Então nós vamos investir inicialmente na infraestrutura. E aí sim, fazendo o calçamento, cuidando do esgoto, cuidando das praças, nós criamos emprego. Criando emprego, você afasta-se dessa condição de marginalidade. Nós vamos transformar a Araçuaí numa cidade melhor com isso. Ok, obrigada. Quarta pergunta. Mais uma pergunta do Matheus Pereira, do bairro Alto Mercado. Senhores candidatos, tendo a nossa cidade como polo do Médio Jequitinhonha, acredito que está passando da hora de termos médias ou até mesmo grandes empresas em Araçuaí, pois, infelizmente, os filhos dessa cidade precisam sair para conseguir trabalho em outros lugares, devido à falta de emprego que persiste em Araçuaí. Matheus, sua observação ela é oportuna. Veja bem, nós temos aí, Matheus, você pode ir na internet pesquisar, nós temos a PEC 19 de 2011, onde ela vem sendo discutida e foi votada agora pela Comissão de Justiça da Assembleia, da Câmara dos Deputados, para ser aprovado, e já foi aprovado, quer dizer, pela Câmara, a zona de livre comércio no semiárido mineiro, é a nossa região. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma ação política com todos os prefeitos aqui do Médio Jequitinhonha, para que essa PEC, ela seja imediatamente implantada, essa zona de livre comércio aqui em Araçuaí, em vez de ser em Itaubim, que está lá estacionado e Itaubim não está oferecendo a mínima condição de receber
esse grande investimento. O que é que significa isso? Significa milhares de empregos, porque essa zona de livre comércio no semiárido mineiro significa nada mais, nada menos do que a Zona Franca de Manaus, que está lá em Manaus. Quer dizer, é o grande investidor vindo para Araçuaí para implantar aqui a sua empresa e pagar menos impostos. E aí eu crio o quê? Cria emprego, rendas e todo mundo ganha na sociedade. Agora, essa PEC está dotada para ser implantada, não tem político nenhum movimentando para isso acontecer e ela vai ser colocada em Itaubim. Ora, por que Itaubim e não por que aqui? Voltando aqui à fala de um prefeito, porque aqui é cidade pobre, que não pode ter as coisas? Duvido eu, aqui não tem político. Vai ter político agora com a sua ajuda. Nós vamos entrar lá e vamos fazer com que essa PEC da criação da Zona de Livre Comércio do Semiárido Mineiro seja implantada em Araçuaí, porque aqui é polo, como você falou, aqui é cidade modelo, aqui tem que exercer essa função e daqui, sim, sair todas as condições, temos que dar todas as condições para que seja montado aqui essa Zona de Livre Comércio do Semiárido Mineiro. Quinta pergunta. Mais uma pergunta do Gustavo Moreira, do Centro. O senhor tem alguma proposta para atrair novas empresas para a nossa cidade? Gustavo, é exatamente o que eu acabei de falar com você. A proposta é uma ação política. Nós temos que fazer aqui um grupo de políticos, através da MEG, para a gente buscar. É a única saída que existe para o Vale do Jequitinhonha. São dois pontos importantes. Primeiro é a indústria e segundo o agronegócio. Eu acredito que está vindo aí empresa de médio porte que vai implantar aqui em Araçuaí fazendas de médio porte de plantações que vão criar emprego. Mas na realidade tem um impacto ambiental muito grande. Eu não sou contra isso. Eu acredito que nós temos que ter uma agricultura sustentável em Araçuaí. Mas nós estamos vendo aí grandes plantações de banana, estamos vendo aí os capixabas chegando para plantar pimenta, nós estamos vendo aí também a retirada do nosso granito e não foi mobilizado nenhum político para ver, peraí, o que está trazendo de bom, qual é o impacto ambiental que tem nisso, o que está trazendo de bom para a nossa cidade, porque retirar os produtos nossos é muito fácil, criar um emprego, fixar o homem ao campo é mais difícil, mas isso depende muito do prefeito. Depende muito do executivo estar lá atento à situação e ter uma balança, ter um equilíbrio, onde está perdendo, quem está perdendo, se nós estamos perdendo, com isso estamos ganhando. O que eu quero, o grande feeling da nossa campanha e eu como ação política, através do nosso deputado Fábio Ramalho, que esteve hoje em Araçuaí, é resgatar primeiro essa condição de trazer para Araçuaí a zona de livre comércio do semiárido mineiro. Porque a Câmara já votou, já foi aprovado e nós temos que buscar isso para Araçuaí e não para Itaubim. Ganhando esse espaço, eu acredito que vem faculdade, eu acredito que vem melhoria no hospital, eu acredito que vem melhoria na saúde, eu acredito que vem melhoria no investimento público, eu acredito em tudo é possível a partir do momento do trabalho do homem. Eu acredito no trabalho do homem como eu acredito no meu trabalho. Vamos à última pergunta. Vamos ver, sexta e última pergunta. Quem enviou foi o Daniel Gonçalves, do bairro São Francisco. Se você for eleito, vai incentivar os grupos culturais da cidade? Há quase 4 anos que a banda Swing de Abalá não participa de eventos da prefeitura na gestão. Você acaba de perguntar e responder ao mesmo tempo. Vocês foram esquecidos, vocês foram largados de lado. É melhor pagar um pouco mais, é assim que está exercendo a prefeitura, a bandas de fora, fazer grandes eventos. E no dia seguinte, onde é que está o dinheiro? Foi-se também junto com essas grandes bandas. E eu acredito o seguinte, nós temos que não só incentivar, você, meu amigo, que fez a pergunta, nós temos que incentivar toda a nossa cultura de forma uniforme, dividir com todos. Eu quero colocar você no Réveillon, que está mandando a pergunta para cá. Eu quero colocar os seus amigos para tocar no Carnaval. Eu quero que você participe também do nosso Caial Folia. Eu quero que você participe também de todas as nossas ações dentro do município. E outra coisa, cultura não é só isso. Nós vamos criar uma Secretaria de Cultura para abranger todas as áreas e, antes de tudo, valorizar o que nós temos. E nós temos aqui um valor, uma pedra ainda bruta,
nós temos valores intensos na nossa terra. De todos os lados brota-se artista. Só tem que ele não tem incentivo público, ele não tem ninguém para bancar a sua criatividade. E o que falta em Araçuaí é isso. Há tempos atrás, quando tínhamos aqui Frei Chico, há 20, 30 anos atrás, Araçuaí era cantado em versos lá no Palácio das Artes. E de lá para cá, o que foi feito? Frei Chico saiu daqui e levou a cultura? Não. Frei Chico saiu daqui e a cultura aqui ainda continua muito intensa. O Nilton Nascimento levou o Coral do Vale para Paris, para cantar na Torre Eiffel. Quer dizer, ele não canta nem nas nossas ruas mais. Acabou o coral dos Meninos do Vale? Não. Acabaram os outros corais? Não. Mas acabou o poder público de investir em vocês. A minha preocupação é isso. E quero investir em vocês como cultura universal da nossa cidade. Pode ter certeza. Ok. Muito obrigada, doutora Aécio, pela participação mais uma vez em nosso programa. Boa sorte. E você, telespectador, Obrigado. Não saia daí, que voltamos já já com mais um candidato.